Hoje é dia de Nossa Senhora do Belém, padroeira da cidade. Nossa equipe de reportagem fez uma entrevista especial sobre essa história de devoção que já dura mais de 200 anos. O ITV Jornal está aqui na Basílica de Nossa Senhora do Belém, no centro de Itatiba, para conhecer um pouquinho mais sobre a história da padroeira de nossa cidade. E quem vai contar um pouco sobre essa história de devoção de fé no município é o pároco da Matriz, o padre Eugênio Berti. Padre, primeiramente, muito obrigado por nos ter recebido. Eu que agradeço a vocês, por estarem aqui na Basílica e podermos divulgar um pouco mais a história da nossa igreja, não só como um templo religioso, mas também como um patrimônio histórico da nossa cidade de Itatiba. Perfeito, padre. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é que Nossa Senhora ela tem diversos títulos, espalhados pelo mundo todo. Onde e quando surgiu o de Nossa Senhora do Belém? Então, o título de Nossa Senhora do Belém surge quando nós vemos pelo Evangelho que é decretado o recenseamento do povo judeu, para que todos se dirijam à sua cidade natal para serem recenseados. Como Maria estava desposada por José, José pertencia à cidade de Belém, Então ele vai com Maria, que está grávida, e em Belém ela dá à luz ao menino Jesus. Portanto, este título vem dela ter dado à luz ao menino Jesus na cidade de Belém, que está hoje do lado do território palestino, muito próximo a Israel. E aqui, padre, como que surge essa devoção? Aqui em Itatiba surgiu a devoção quando veio uma personagem muito importante da história, mais conhecido como Sargentão, e ele possuía uma pequena imagem de Nossa Senhora do Belém. Era uma imagem de um oratório familiar, de devoção da família dele, e que depois eles resolveram fazer uma pequenina capela para que abrigasse a imagem e assim as pessoas da aldeia primitiva, podemos dizer, pudessem reverenciar e também fazer as suas orações diante daquela pequenina imagem. Esta imagem nós temos até hoje conosco e ela é elevada solenemente no dia da padroeira, dia 8 de setembro, na procissão que fazemos. Essa basílica não é a primeira casa de Nossa Senhora do Belém. Aliás, essa igreja, padre, ela foi reconstruída? Sim. Pela história, primeiramente houve uma pequenina capela de pau a pique e folhas de coqueiro que ficava onde hoje é o bairro do Cruzeiro. Mas os fundadores, vendo que ali não havia possibilidades do crescimento da cidade e também não havia tantos meios para a defesa da cidade, então eles se mudaram aqui onde hoje está a Igreja do Rosário, que foi construída no século XIX, no ano de 1827, pelos escravos. Ela foi a primeira matriz a abrigar a imagem de Nossa Senhora do Belém, de Itatiba. Depois, com o crescimento da cidade, viu-se que era necessária a construção de uma igreja maior. Então, neste lugar onde nós estamos, foi construída a segunda igreja matriz, que com o tempo, também com o desejo de que ela recebesse o título de basílica, o Monsenhor Anatólio, há 60 anos atrás, ele derrubou todo o corpo da igreja antiga, feita de taipa, de pilão, e construiu esta nova, mas ele construiu somente o corpo da igreja. A parte frontal, com a torre, ainda é da igreja primitiva, da segunda igreja aqui construída. Portanto, nós estamos há quase 60 anos, com esta parte nova que aqui está. E também interessante que ela é construída em forma de uma cruz romana. Isso é uma das exigências do Vaticano para que uma igreja possa se tornar, receber um título de basílica menor. Paróquias marianas, padre, ela existe muitas na nossa diocese, mas elevada basílica é só essa aqui em Itatiba? Não. Nós temos
Claro que em primeiro lugar foi esta, né? Com a denominação que o Papa João Paulo II concedeu como Basílica Menor, foi sagrada por Dom Agnello Rossi, em 96. Então ela é a primeira basílica, e hoje nós temos uma segunda basílica, que também pertence à cidade de Caieiras, que faz parte da Diocese de Bragança, e pertence ao movimento dos Arautos do Evangelho. E a igreja lá também, a Basílica Menor, leva o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Qual a diferença de uma basílica para um templo comum? Uma basílica, ela se destaca em primeiro lugar pela sua grandiosidade. Ela tem que ser um centro de peregrinação, deve constar nesta basílica, além do pároco, o reitor da basílica, como no caso eu acumulo esses dois cargos, não é? É preciso ter também um corpo de confessores, é preciso que hajam fiéis, peregrinações que venham de outras cidades, de outros estados, e aqui também na basílica se concedem o que não é concedido numa igreja, diríamos, pequena, de uma paróquia simples, as indulgências quando são concedidas, como por exemplo este ano vamos ter o Ano Santo da Misericórdia, não é? Que vai se abrir no dia 8 de dezembro da Imaculada Conceição. Então esta basílica terá também uma porta santa para que os fiéis transpassem essa porta, possam ter o sacramento da confissão, a comunhão e rezar pelo Papa para lucrar essa indulgência concedida pelo Ano Santo. E também a diferença é que 6 vezes ao ano o reitor da Basílica concede a bênção Urbi et Orbi, que é a bênção dada pelo Papa. O reitor tem este direito de conceder a todos os fiéis nessas 6 festas do ano que são destacadas. Padre, a igreja tem um grande número de santos e, por consequência, existem muitos candidatos a um padroeiro de uma comunidade. Ter uma comunidade mariana é um privilégio? Sim, ter uma comunidade mariana é um privilégio muito grande, é uma bênção muito grande, porque nós devemos a Maria, a Nossa Senhora, ao seu sim a Deus, devemos a ela a vinda do Cristo, nosso Salvador, nosso irmão, Redentor da humanidade. Então, a cidade de Itatiba, tendo esta basílica menor, dedicada a Nossa Senhora do Belém, é uma honra, é uma bênção, é uma graça muito grande para todos. Porque aqui é a casa da mãe, e aqui a casa da mãe está aberta para todos os filhos e filhas que dela necessitarem.